Graça e paz. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achará. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem. Nós nos encontramos aqui, o apóstolo Pedro, em um diálogo com Jesus. Este apóstolo é um dos que mais aparecem entre todos os demais apóstolos seguidores de Jesus. E é interessante que Pedro é um destaque. Pedro é aquela pedra bruta que Jesus encontrou e que moldou, que Jesus trabalhou no seu caráter. Nós vamos ver lá no capítulo 21 de João como Jesus então conclui este polimento, esta preparação de Pedro para torná-lo um dos líderes da igreja. Mas nós encontramos Pedro em um momento interessante. Há pouco tempo, neste mesmo lugar, Pedro havia feito aquela declaração maravilhosa que Jesus disse, inclusive, que foi inspirada por Deus, quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E o próprio Cristo disse para ele que não foi carne nem sangue que havia revelado, mas o próprio Deus. A prova disso é que pouco tempo depois, Jesus, que antes vinha já falando de forma velada a respeito da sua morte, da sua ressurreição, agora de forma muito mais clara, inequívoca, preparando os discípulos para a sua morte, para o seu sofrimento, declara a eles que ele iria para Jerusalém, mas não para reinar, não para destruir o Império Romano e devolver o reino a Israel, como era a esperança de muitos judeus, inclusive dos discípulos. Muito provavelmente eles tinham essa ideia. Pedro então repreende Jesus, acreditando que Jesus estava falando uma coisa que não tinha lógica, como que aquele Messias que eles aguardavam, aquele Messias que amava as pessoas, que curava as pessoas, que fazia coisas maravilhosas e que tinha as palavras de vida eterna, que eles jamais iriam abandonar. Por isso Pedro também em outra ocasião disse para Jesus: não, Senhor, para onde iremos nós se tu tens a palavra, só tu tens as palavras de vida eterna. Então não era concebível para Pedro que Jesus morresse. Então começa até a repreender Jesus. Às vezes nós somos assim também, nós agimos como Pedro, né? Eu não aceito. Está completamente errado. O próprio Jesus, quando ele ora, ele nos ensinou uma oração completamente diferente, uma oração de entrega. Quando ele ora ao Pai lá no Getsêmani, ele diz: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Pedro não, Pedro queria que Jesus não aceitasse. Mas Jesus estava o quê? Mostrando a realidade da cruz. Pedro, a cruz ela está preparada para mim. E mais do que isso, Jesus entendia que não era Pedro que estava falando, mas o próprio diabo estava falando, usando a Pedro. Porque Jesus sabia disso, que desde a tentação o diabo já havia lhe ofertado que ele o adorasse e todos os reinos e todo o poder do mundo fosse lhe dado, mas Jesus rejeitou, usando a própria palavra. Está escrito: só teu Deus adorarás e só ele prestarás culto. Jesus não quis fugir da cruz e quis ensinar isso para Pedro.
E mais do que isso, ele ensinou para Pedro que o caminho da cruz, a realidade da cruz também estava direcionada para os seus discípulos. Por isso ele vai dizer: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Somente aqueles que se negam, somente aqueles que abrem mão do seu próprio, dos seus sonhos, da sua própria vida, das suas próprias paixões, até mesmo da sua própria religião, que ele acredita ser a fonte e final para a salvação, acreditando que o que ele faz é que vai levar à vida eterna. Jesus disse: não. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje nós vemos um tempo que as pessoas estão pregando um outro evangelho, em que oferecem uma vida boa, uma vida só de bênçãos, de riquezas, de prosperidade e de saúde. E a cruz, ela é negada. Mas a cruz, ela é o único caminho que Jesus tinha para nos dar a vida eterna. E também é o único caminho para nós. Nós temos que tomar a nossa cruz, ou seja, nós temos que morrer para nós mesmos, para os nossos próprios interesses. E reconhecer que só Jesus tem as palavras de vida eterna. E ele deixa claro qual é a recompensa disso tudo. Quando o Filho do Homem vier na sua glória com os anjos, ele então recompensará cada um segundo as suas obras. Que obras são essas? Não obras meritórias de si mesmos, mas o reconhecimento da cruz de Cristo, das obras de Cristo. Reconhecer que só Cristo, de fato, tem as palavras da vida eterna e só Ele pode salvar.